Tá. Boa tarde, podemos começar? Boa tarde, podemos começar, sim senhora menina. Quando viajou através da linha de Tuba, que tipo de comboio utilizou? Utilizei diversas vezes o comboio misto, que tinha vagões e tinha carruagens. E utilizei também a automotora, que era só de passageiros. Qual a razão pela qual sentiu necessidade de utilizar esta linha férrea? Ora bem, eu fui militar e fui militar em Bragança. Diversas vezes tive que apanhar a automotora ou o comboio, conforme a hora que fosse. Recorda-se também dos assuntos que as pessoas falavam durante as viagens? Ora bem, as pessoas falavam em diversos assuntos, como por exemplo, que iam vender os produtos, colhiam a Macedo, a Mirandela, a Bragança, e pronto, falavam sobre essas coisas, não é? Sabe se as pessoas partiam de comboio quando iam para outras terras ou para outros países? Sim, praticamente era o único meio de transporte. Nesse tempo era o único meio de transporte e utilizavam muito o comboio. Sobre as deslocações para o serviço militar, quais as lembranças que o senhor tem? As deslocações, ora bem, as lembranças que tenho é que seguia num comboio para Bragança, ou então para Otua, para depois apanhar o comboio de Via Larga para ir para o Porto. Depois do Porto ia para os diferentes lugares. Sobre as comunicações nas aldeias e nas vilas, que recordações tem? Ora bem, sobre as comunicações, isso aí não refere o ano, porque se formos já à década de 50, princípios da década de 60, as comunicações eram fracas, fraquíssimas. Portanto, não sei bem o que é que posso dizer sobre isso. As dinâmicas regionais, trabalhos agrícolas, transporte de gado e feiras, o que recorda dessas atividades? Ora bem, eu recordo-me, por exemplo, Miranda, que é fértil em gado, o gadouro, pois todo o transporte desse gado era feito nos vagões de comboio que vinham para os diferentes lugares transmontano. Iam para Bragança, iam para Mirandela, para todo lado. Que memória tem das dificuldades relacionadas com o acesso a cuidados de saúde, medicamentos e educação? Ora bem, eu tenho uma recordação que não é nada agradável. Que, por exemplo, em Vila Flor e no Concelho de Vila Flor existia um médico, que era o Dr. Artur Trigo Vaz. Isto, na década de 60, era ele que tratava todos os doentes, mas em péssimas condições. Porque ele, por exemplo, teria que ser ele a deslocar-se a uma freguesia a ver os doentes. Não havia condições nenhumas. Ao vir para Vila Flor, pois já tínhamos um hospital, um centro de saúde que já desenrascava mais ou menos, mas o médico era ele, o único. Quanto à educação, pois, o que é que tenho a dizer? As dificuldades eram grandes. Eu, por exemplo, na minha quarta classe, que agora se diz quarto ano, na minha quarta classe, eu consegui fazê-la, mas tive muitos colegas que não conseguiam. E porquê? Porque os pais necessitavam que eles fossem trabalhar para ganhar algum dinheiro para comprar pão. Porque havia uma miséria muito grande. A linha de voo de Tua fez o despacho de produtos regionais que ganharam projeção nacional. Que outros produtos acha que terão sido transportados? Ora bem, foram diversos produtos. Por exemplo, destaco azeite, castanha, batata e pronto, diversos produtos que era o que havia e o que saía da terra na altura.
todos esses produtos seguiam os vagões de comboio. Eu para o Porto, eu para aqui e para além, porque não havia transportes. Agora há caminhões que levam essas mercadorias todas. Noutros tempos não havia. Não havia caminhões, não havia nada. Havia o comboio. E pronto, era o comboio que era utilizado. A vida económica e social foi noutros tempos animada pelos almocreves e pelas barcas de passagem e a travessia do rio. O que se lembra destas duas realidades? Ora bem, quanto aos almocreves, não me recordo grande coisa. Mas quanto à segunda, eu recordo-me que uma altura fui com o meu pai, era eu miúdo, fui com o meu pai, apanhei o comboio no Caixão, fui até à Brunheda e da Brunheda passei o rio de Jangada para o outro lado, porque o meu padrinho andava a fazer uma obra, que ele era construtor de estradas e etc., andava a fazer uma obra do outro lado da margem. E foi essa altura, portanto, que eu fiz essa viagem. Obrigada por ter respondido às nossas perguntas. Obrigado eu, porque a entrevistadora foi muito simpática. Obrigada. Pronto.